Boa noite, seja bem-vindo a mais um CH Podcast, porque aqui a conversa é franca e verdadeira. Você hoje vai poder ouvir e presenciar um bate-papo franco aqui com a liderança aqui da nossa cidade de Ilhéus. Mas antes de apresentá-lo, queria dar uma boa noite para você, Chico. Tá calminho? Tá tranquilo? Como é que você tá? Eu tô achando você meio fanho. Você vai vir aqui espalhar seus vírus, seus, Eu tô meio seus vírus assim. gripais aqui para contaminar a gente aqui no estúdio. Tô meio fã mesmo, realmente. Tá vendo aí? Acredito que devo estar aí com uma certa virose. Hum, Nada que seja muito. tá todo mundo vacinado aqui Tá todo já. mundo vacinado. Tá todo mundo com Ou a você é cobertura vacinal. negacionista? Você é negacionista? Eu não. Eu pensei que você era Eu não. negacionista. Tá todo mundo vacinado, tá todo mundo de boa. Essa mudança de tempo aí me fez ficar um pouco xoxo aí. Sim, eu tô Entendeu? Dor de percebendo. cabeça, enfim. Mas já melhorei já. Mas ainda continuo um pouco com essas... alguns sintomas leves, né? Estamos aí para bater um papo com a nossa liderança indígena. Não vou chamar de cacique não, porque ele não é cacique. Não Ele é? é uma liderança indígena. Cláudio Magalhães, do Pinambá. É uma grande liderança aqui da cidade, das causas indígenas, mas também é servidor público, é vereador da cidade. E aí, Cláudio, boa noite. Não vou lá lhe perguntar quem é Cláudio Magalhães, porque eu já fiz essa pergunta para você, Exatamente. né, Chico? Exato. E Mas eu eu vou queria lhe dar puxar boa aqui noite e qual já. foi o episódio que ele foi. Você tá Vai tentando batendo puxar papo aí, aí, né? vou puxar aqui. Eu acho que foi Qual o foi o número? número. Eu acho que foi o número 14. Eu acho. É? Eu acho, mas dê uma olhadinha aí. Vou dar E uma aí, olhada Cláudio, aqui como é que você agora. tá? Quais são as novas? Vamos Boa bater esse papo aí? Boa noite noite. aos ouvintes aí da CH Podcast, a Tiago Pascoal, a nosso amigo Francisco Chicó, Francisquinho. Estamos aqui, né, retornando a esse espaço, né, que é importante para divulgar a luta do povo indígena, né? Nós estamos aqui no Abril Indígena. Vamos aí para essa semana, uma semana de muita luta, né? De muita afirmação e de dialogar, né, com o Estado brasileiro no sentido de que todas as terras indígenas sejam demarcadas. Cláudio, você tem conquistado aí um espaço social que é histórico, né? Ao longo do tempo da sua trajetória. Chegou a representar os índios na Câmara de Vereadores. Antes da gente começar nas pautas específicas, fale pra gente aí como é que tá sendo essa experiência de representar uma certa parcela da comunidade ilhéense, mas também de estar ali, né? Dando voz e dando espaço para o movimento indígena. É isso, né? Eu sempre militei no movimento social, né? Me aproximei do mandato de Marlúcia, né? Já vinha acompanhando o PCdoB há um tempo, né? Fiz movimento estudantil, depois movimento comunitário. E essa experiência é uma experiência nova, né? Nova no contexto que a gente enfrentou, né? Que era o contexto de um governo negacionista, misógino, homofóbico, racista, né? E preconceituoso, que trouxe, né, de novo, pautas muito difíceis, né? Principalmente para os povos originários, que já eram um povo invisibilizado, né, pelos diversos momentos históricos nossos. E aqui na nossa região, infelizmente, só se conta a história dos coronéis do Cacau para frente. A história de ocupação, a história de luta, né, a história construída, né, por diversos segmentos sociais aqui, ela fica menorizada nesse contexto de que a questão econômica, né, da monocultura do cacau em nossa região foi muito forte e isso perdura até hoje, né, com essas dificuldades que a gente tem, né, de dar visibilidade ao povo tupinambá. Para você ver, né, nós fazemos 22 anos, vamos para 23 anos de caminhada
em defesa da demarcação, em memória dos mártires do massacre do Rio Cururupi, Sim. né? E a TV Santa Cruz, por mais que meu amigo Roger Sarmento se esforce, né, nunca dá uma linha, né? Eles preferem dar e fazer reportagem com os índios Pataxó, né? Sim. Que é merecido, né? Sim. Pataxó, lá onde desembarcou a primeira leva dos invasores portugueses, né, no nosso continente, mas aqui perto, né, próximo, a nação Tupinambá, Uhum. que eu digo que é a primeira, né, e é Sim. cantada também, a primeira nação do grande povo Tupi, Sim. que ocupava esse litoral aqui, na chegada dos invasores. Então, esse processo, né, é difícil, né? É difícil porque, por mais que a gente, né, tente construir as possibilidades de melhora imediata do povo, né, a gente sabe que sem demarcação do nosso território, sem o apoio, da população, dos povos, das pessoas que entendem a necessidade do povo originário ter seu espaço, ainda encontramos muitas barreiras, né? Uhum. A gente tem na Constituição Federal o artigo 231, 232, que lá descreve qual é o papel do Estado na proteção dos povos indígenas, e a gente vê o que aconteceu com os Yanomamis, Sim. que envergonha o país, envergonha no sentido de ter, né, há pouco, essa estratégia, né, de ocupação dos territórios indígenas em detrimento da sobrevivência do seu povo. Então, Sim. nós nos determinamos como povos, né, povos indígenas. São mais de 300 etnias no Brasil ainda, né, com mais quase 200 línguas indígenas faladas ainda. E essa resistência mostra a todo momento que o Estado brasileiro precisa fazer esse esforço, né, essa força-tarefa para diminuir esses graves problemas de entendimento, de respeito aos povos originários. Ô, Cláudio, eu tenho uma dúvida. Eu tenho uma certa percepção de que aqui em Ilhéus, aqui na região, né? Eu acho que sempre, assim, a sociedade em geral abafou muito essa questão de denominar índios tupinambás. Sempre se referia a caboclo. Você acha que é uma estratégia de escantear ou... Não, os caboclos, né? Caboclo é uma palavra de origem tupi, quer dizer aquele que veio da floresta Sim. ou aquele que veio da mata, né? Isso remete, né, a uma condição pelo talvez aspecto físico, né, Sim. dos indígenas ser você acha que caboclo, Sim. né? Em certo período da história, o caboclo também foi aquele que era incômodo para os Sim. não índios, né? Sei. Os invasores, os chegantes aqui. Sim. Por quê? Né? Eles acabavam, né, vivenciando a sua infância com os seus iguais, com seus Sim. parentes na aldeia. E quando eles estavam numa fase adolescente para adulto, eles iam para os centros urbanos e acabavam, né, ouvindo tudo que os portugueses planejavam, os portugueses aspiravam, que os portugueses, de forma preconceituosa, falavam sobre seu povo. Entendeu? Então, esses caboclos, eles viviam no centro da cidade, né? E lá em Olivença, eu posso falar aí de Caboclo Papaco, de Mero Grosso, Camilim, né? E eles eram sempre chacotas, né? Eles eram aqueles que as pessoas pagavam bebida, né? Para muitas vezes ter ali aquela condição, né? De demonstrar, né? Que os índios
são preguiçosos, Sim. né? São indolentes, né? Uhum. E essa forma, né, diferente de ver o mundo, né, nos trouxe esse prejuízo, vamos dizer assim, da condição do convívio, né? Os Sim. caboclos, eles vieram morar nos centros urbanos, né? Mas era sempre para fazer o serviço, vamos dizer assim, pelo prato de comida, né? Entendi. Eles Trabalhar pela eles sobrevivência. nunca foram chamados ou entendidos como mão de obra, né? Tanto Sim. é que o Brasil Teve que trouxe exportar, né? negros para ser escravizados aqui, né? Uhum. Africanos. Exportar não, E importar. nossa região também. Então, é nesse modelo, né, que a gente hoje percebe, né, que ainda há muita resistência Sim. para a compreensão dos povos originários, né? Então, a população que se criou, né, que, entre aspas, são uma população mais urbana, né, tem sempre o índio ou de forma romântica, né? Querem sempre aquele índio da Amazônia, um índio seminu, Sim. um índio que ainda pesca e caça, entendeu? E a outra observação que eu faço é que a esses, né, descendentes indígenas foram também renegados as condições necessárias, né? E dado a eles um pré-julgamento de ser contra o desenvolvimento, né? Contra o avanço civilizatório. Sim. Né? E nós não somos. Né? É. Nós temos no nosso conceito, né, que alguns valores não tão adequados ao modo de vida indígena. Sim. E por isso a resistência. Né? Sim. E por isso, muitas vezes, nós lutamos pelo direito de ter um território demarcado, protegido, né? Para que essas diferenças culturais não seja um empecilho, né, para a sobrevivência dos povos originários. Está provado aí. Quando esse contato é muito absurdo, muito forte, muito direto, né, acontece tudo isso. Né? As mineradoras dentro de terra indígena, o prejuízo que dão, o desmatamento exacerbado, o prejuízo que dá. Né? E essa visão, né, que a gente se contrapõe aqui na região, né? Nós estamos numa região de Mata Atlântica, um dos biomas mais ameaçados do planeta, né? E nós queremos, com a terra demarcada, proteger. Né? Então, Sim, vai. É isso, né? Então a gente fala desse 523 anos, né? 488 anos de capitania hereditária, né? E já vamos para 200 anos de cidadania aqui em Ilhéus. E a gente ainda tem que, né, justificar a presença de um descendente tupinambá, de um indígena, de um descendente dos povos originários, numa Câmara de Vereadores, que deveria ser normal. Né? Deveria ser natural. Mas a gente entende que esse espaço, né, e esse espaço, principalmente o espaço de poder, eles não são feitos, né, para a participação desses diversos segmentos. Né? E em todos os aspectos, inclusive nos aspectos simbólicos e ritualísticos. Né? Eu percebo que na abertura dos trabalhos, vamos ler o Salmo. Ninguém nunca chama assim, né? Vamos chamar agora para ler, para cantar. Né? Mas minha presença lá eu tenho insistido, né? Principalmente agora nesse mês de abril, de recitar uma oração do povo tupinambá do século XVI, encontrado pelos jesuítas e transcrito. Ótimo. A gente não tem mais falante da nossa língua no território do Tupinambá. Tínhamos Dona Angelina, a mãe de Dona Dinete, esqueci o nome dela agora, minha tia Nivalda, minha avó, uma das poucas, né, que ainda falava frases completas, né? Sim. E traduziam.
E dentro da escola, como é que hoje tem um Hoje resgate? é o esforço nosso, né? O esforço da compreensão que nós precisamos ser trilíngue, né? Porque bilíngue nós somos. O português, né? Sim, e a língua nativa. Não, e a língua de sinais, que é universal. Sim, é né? verdade. E Sim, nós sim. deveríamos ser bilíngue por ter uma língua nativa, né? Talvez o Nhangatu, ou o Tupi-Guarani, Sim. tem gramática, né? Feito por Anchieta. Unhagatu. Nhangatu. Inhagatu. É Nhangatu. Era a língua geral, né? A língua que foi produzida pelos jesuítas e com a percepção, né? Que os jesuítas protegiam os nativos, Sim. os portugueses, através da Lei Pombalina de 1860. 1860 Revolução Pombalina? Não, foi uma Marquês lei, de Pombal. né, de Marquês de Pombal que retira todos os jesuítas do território nacional. Isso. E aí os que não quiseram voltar para Portugal se esconderam aí Sim. e continuaram nessa percepção. Mas naquele momento elimina, né, uma possibilidade de a gente ter uma outra língua. Né? Ou de reconhecer uma língua nativa. Sim. Né? Teve alguns projetos. São 30, ainda são 200 e poucas línguas faladas no Brasil. Então, pelas informações que eu tenho, depois dessa questão aí de Marquês de Pombal, acabou o ensino jesuítico e entrou o ensino leigo, né? Leigo. Porque, assim... E no nosso caso, né, a Olivença foi aldeamento jesuítico, né? Foi até aí por 1700, era a idade que foi terminaram de construir a igreja Nossa Senhora da Escada, né? E logo na seguida, em 1800, também nessa mesma faixa, até 1860, né? Porque tem um pesquisador, o Nildmann, que era um alemão, eu acho que visitou, e ele registra dos trabalhos deles, que gostaria de ver os grandes guerreiros Tupinambá, mas foi recebido com a saudação de adeus. Então, provavelmente, o processo de catequização dos índios Tupinambá progrediu, né? Principalmente para os índios da vila. Perderam aí sua oralidade, mas resistiram com seu modo de vida, seus costumes, sua forma de sobrevivência, né? Naquela região que, a meu ver também, é uma região que não servia para a plantação de cacau. Então, foi como se fosse um refúgio, né? dos Tupinambás, dos meus parentes que persistiram por lá. É porque o solo mais arenoso, né? O pé da praia, né? Na verdade, a Mata Atlântica toda, ela tem essa, vamos dizer assim, forma, né, de fazer ali a sua decomposição, né, de renovação. Mas o solo ainda é um solo pobre, né, um solo muito arenoso. Próximo então, da quando faixa, você tira a vegetação, litorânea, né, dessa faixa litorânea, acaba não sendo interessante para diversos o cultivo do cacau. Entendi. Hoje, já com tecnologia, a gente já pode melhorar aí, né? Gente, aqui, ó. Então, a gente está conversando aqui, batendo papo com o Cláudio. Você errou por 7. Não é o episódio 14. É o episódio 7. 14 dividido por 2. Se você quiser saber mais... O episódio 7? Olha... O 7º episódio, a gente tá batendo papo aqui com o Cláudio. É a segunda vez que... Segunda não. Já é mais uma vez que ele tá voltando aqui. Porque ele já teve outras vezes aqui, quando o deputado Fabrício esteve aqui e tal. É verdade. Ele esteve aqui, né? Então, se você quiser saber mais um pouco da história pessoal de Cláudio, você vai no episódio 7 que você vai ver. Quero mandar um abraço aqui para Joselito Alves Martins, que é nosso espectador assíduo. Professor Joselito, um abraço. Professor Joselito, pedagogo. Cris também aqui, que é nossa, além de espectadora, é nossa produtora, tá? Cris Calabraro, Cris Joia, Beto Feta aqui também, nosso camarada, e Tânia Damasceno, boa noite. E Cláudio aí, sabe o que eu tava falando?
Eu acho, por exemplo, lá na aldeia Pataxó de Cabralha também, eles exterminaram a oralidade? Ou lá Não, tem... eles lá fizeram um processo, né? Iniciaram um processo da construção da língua do Pachorrã. É uma ideia, né, que os povos originários têm pensado, né? Porque muitas das palavras hoje constituída no tempo da construção da fala Sim. não tinha, né? Eu vou dar um exemplo: bicicleta. Sim. Então, eles teriam que achar uma palavra que se aproximasse no imaginário dele do que é uma bicicleta hoje. Entendeu? Entendi. Televisão, Sim. nas comunidades, muitas delas ainda não têm Não tem. Sim. essa condição. Então, eles pegaram o vocabulário deles, né, de tudo que tinha, né, aqui no Tupinambá. Eu vou dizer algumas palavras que são nome de rios hoje. Cururutinga, né, Curupitanga, Cururupi, né, Caramirim. Então, essas palavras, elas são de origem tupi e as pessoas sabem os significados. Então, essas palavras poderiam, desse dicionário básico tupi, né, você fazer derivações de palavras para dar nome a outras coisas, né? Associadamente. Associadamente. Então, eles fizeram isso, né? Construíram hoje uma gramática que alguns jovens já falam, né? Mas o grande prejuízo disso é porque eles não conseguem falar com outras etnias, vamos dizer assim, da família Tupi. Os Camaurá, os Tupinambá, que falam, né? Os Tupiniquim, entendeu? Os Guarani. Então, essa dificuldade eles vão ter, né? Primeiro, a pronúncia e o entendimento, né? Nós, da língua tupi, falamos de forma estacada, né? Então, tem um estanque quando está falando. E se você não dá essa entonação, né? Fica difícil também a compreensão dos parentes que falam a língua hoje, mas que não têm contato com a gente. Mas nesse tempo aí também muita coisa assim foi se perdendo por causa da cultura oral, né? Principalmente eu acho que não dos costumes tantos, mas do idioma eu acho que fica mais complexo. A transferência, né? A transferência oral, o que é mais prejudicial é o rompimento, né? É quando você perde os anciões muito cedo, como foi o nosso caso aqui, né? Por conta da diabetes, por conta da pressão alta, da comida salgada, doenças infecto-contagiosas, né? Então você tem uma ruptura, né? Aquelas pessoas que falaram morreram sem conseguir transferir na sua totalidade os conhecimentos que ela tinha, né? Eu tive a felicidade de conhecer minha bisavó, Maria Viríssima do Espírito Santo. Sim. E por parte de pai, minha avó também faleceu com uma idade muito avançada, né? E eu tinha contato familiar com as duas vertentes da família, tanto de parte de pai como parte de mãe. Então, isso facilitou a minha compreensão, né? Compreensão do espaço, compreensão do mundo, da população, né? Que circunvizinha, mas principalmente, né? Dos indígenas que viviam naquela região de Olivença e vivem até hoje, né? Que tinha relação familiar, né? E aí, fazer referência aqui a seu Pedro Braz, né, que não era índio, mas era casada com Dona Domingas, índio de Sapucaíra, que se assimilou, né? É uma coisa que eu estou levantando uma discussão que é como é que a gente pode ser aculturado, né? Sim. E as pessoas que convivem há 20, 30 anos com a população indígena ou
se adaptaram ao modo de vida indígena não podem também ser aculturados. Sim, Entendeu? sim. Essa é esse debate, né, da descolonização, Uhum. Sim. debate decolonial, né? Sim. A gente poder inverter a lógica, né? Inverter, né? E isso que você falou é muito importante. Se a gente não tem nada escrito, se a gente não registrou, né, muito do que aconteceu, hoje as experiências nossas é com a proteção daqueles que ainda estão num processo, né, de luta por sobrevivência Sim. da forma mais, vamos dizer assim, eu não digo nem rudimentar, né? Mas da forma mais originária, que são os povos da Amazônia. Então, essa é a reflexão que a gente faz. Mas dizer que aqui na Bahia nós somos hoje 32 etnias, né? Essas etnias resistentes, né? Porque fomos nós que fizemos a primeira batalha, vamos dizer assim, né? De enfrentamento, né? E que hoje construímos essa possibilidade de ajudar, né? Como caboclos que somos, Caaboque, aquele que veio da mata, aquele da floresta, para ajudar nesse momento tão difícil que passa os povos da Amazônia com esses ataques vil, né? Feito por um governo desrespeitoso e desumano. Aqui, você acha que a parte da mídia não tem interesse em deslegitimar parte dos povos indígenas? Porque eu vou tocar nesse assunto polêmico quando determinada emissora de TV fez uma reportagem lhe atacando. Inclusive, querendo descreditar a sua origem indígena, falando que seu pai era dono de cartório. Isso é para deixar claro, porque a gente precisa pontuar isso para que fique claro para as pessoas. Isso se dá, né, quando você não compreende a luta e talvez a história do outro, né? Minha família toda ali de Olivença, né? O convívio, né, com minha tia Nivalda, mãe da Cacique Valdelice, que esteve aqui nesse programa, grande liderança indígena, né, incontestável a posição de Valdelice, né, pela trajetória que construiu em defesa dos direitos dos povos originários dali, né, ameaçada, perseguida, né, muitas vezes também discriminada por conta da nossa condição de caboclo, né? Nós chegamos à escola, nós somos privilegiados, né, por se manter ali na vila, no processo de afastamento, de negação, no processo de exclusão, de existência. Né? A Olivença virou Estância Hidromineral de Olivença, né? Quem não podia fazer uma casa de bloco tinha que morar em outro canto, não lá em Olivença, porque dava essas condições, e a gente teve essa condição, né? Muito no sofrimento dos nossos pais, né? Porque não era isso o desejo deles, né? O desejo deles era ter uma roça, era ter uma plantação, era sobreviver, mas esse processo, né, de legitimação teve que ser construído dessa forma, né? Então, o primeiro tabelião e é uma forma preconceituosa de Olivença foi João Romão, era um português legítimo, vindo de Portugal. Sim. Depois foi dele Pedro Santos. Pedro Santos já era um mestiço de português com negro, que tinha leitura, sabia escrever, ler e escrever. E era tio de meu avô, Cláudio Magalhães, que o nome de Magalhães é aquela referência que se faz historicamente para os mandatários, né? Das Seis Marias? Do território? Do território, mas na verdade dos lotes dados aqui. E depois foram subdivididos para aqueles amigos da corte. Que comprou o amigo da corte ou que pagou o dote daqueles que detinham, né? O direito hereditário, né? Que o nosso aqui, né? Jorge Figueiredo Corrêa não veio nem tomar posse, mandou um rapaz aí, Chico Romero,
que veio Né? e dividiu as terras. Então, uma dessas divisões de terra, né, uma cismaria dessa, o que tivesse dentro era tido como daquele português. Sim, de De fulano de fulano. tal. Então, Por isso ficou de O Magalhães. nome, né, do meu avô, que era negro, Sim, mestiço com índio, sim, e que também aprendeu a ler e escrever, sim. não posso afirmar de que forma, mas provavelmente tendo ficado mais próximo, né, dessa família de descendência Sim, portuguesa. sim, sim, sim. Então, ele ascendeu, né, e minha avó, índia de pai e mãe, né, que na sua adolescência foi trazida para aqui, para Ilhéus, Procede. foi concubina, né, de um dos filhos de coronel, teve 2 filhos, né, com esse desse primeiro casamento, Sim, e retorna e constitui família com o meu avô, Cláudio Magalhães, que Sim. tinha substituído o nome dele, porque o pai dele, de descendência portuguesa, não reconhecia ele. Entendeu? Como não reconheceu a maioria dos filhos, filhos. que eles chamavam de ilegítimos, né? Sim. Filhos ilegítimos, se isso pode existir. Uhum. Bastardos, ilegítimos. Sim. Então, ele chega, né? Meu avô chega à delegação do cartório por descendência. Sim. Né? E meu pai teve que fazer a luta, como sempre, né? Ele teve que se reconstituir, né? Como uma pessoa influente no trato político, né? Foi candidato também a vereadores vários anos seguidos, né? Foi na época tinha a Arena e era só 2 partidos, né? Era a Arena e tinha o Era o PDS. MDB, não. O nome era... PDS, foi Arena. PDS, mas na época da Arena era um outro nome, que eu Tinha não vou recordar agora. MDB, né? Não, aí Depois, foi mais depois. tarde. Antes. Tinha. Aí Mais ou era menos da que era. banda B, né? Que Mas- tinha um partido A, Ah, que era de direita, comandada Mas isso aí na época pelos lá de grandes Getúlio? coronéis e Isso. tal, e tinha o B, que era aqueles que podiam divergir, mas não podia ser opositores, né, desse grupo. isso aí mais ou menos Não. em que época? Meu pai, Que ele foi 1956, ele foi suplente de vereador. Ah, entendi. Tinha mais partidos, porque eu acho que Getúlio era do PTB, tinha Não, outros esse aí partidos, né? ele foi pro PSD. PDS. 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 Partido Acho que Democrata tinha, Socialista. eu acho que tinha esse negócio mesmo. E passou a ser delegatário de cartório, como os pré-requisitos já Atendido. né? Claro que aí eu já era aliado de Antônio Carlos Magalhães para assumir o Tinha que ser, né? Porque senão não Se não sabia. fosse 100%, era 50%. Porque até a senão não confusão assumia. pelo sobrenome, né? Não assumia, né? E ele conseguiu, mesmo assim, Sim. muito ainda discriminado, né? Do ponto de vista da condição de capacidade jurídica para poder ser um delegatário de cartório. Mas como era um cartório também que dava pouco movimento, meu pai registrava, casava, tudo de graça lá, todo mundo. A maioria dos jovens de uma época, né? Eu cheguei a contar 600 afilhados do meu pai. 600 afilhados. Depois eu parei de contar. Mas era em Olivença mesmo? Tinha num Pontal também, não tinha? Tinha. Porque é o seguinte, ia registrar, né? Aí primeiro tinha que batizar, aí não tinha o padrinho, pode ser eu, porque pelo menos o dinheiro da certidão não paga. Coisa aí. Tá vendo? Mas realmente, Uma vez ele teve um problema, né, pessoal, e aí teve que se dirigir a Borarema, né, com uma confusão que teve lá. E aí quando ele saltou
na rodoviária. Uhum. Aí veio um cabocão de lá, velho, com um facão na cintura. Misericórdia. Aí arrastou o facão, pequenininho, tá morto. Aí o rapaz se ajoelhou e deu a benção. Benção, meu padrinho. Olha. Aí, meu pai, aquele susto, fez aquele riso amarelo, né? Você tá dizendo? Olha só. Aí, Licença, filha. sou filhado, filho de fulano tal, mandou vir fazer aqui a A segurança. segurança, senhor. Olha. Aí meu pai resolveu tudo que tinha que resolver. Ele botou meu pai no ônibus de novo. Olha aí, tá vendo? Ó, eu quero dar boa noite aqui a Miriam. Miriam aí, ó. Miriam, a primeira dama aqui do vereador Cláudio Magalhães. Obrigado. Eduardo César Correia, o Calango do MLT. Do MLT? Calango do MLT. Não é MST, não. Do MLT. não MLT, eu não falei MLT. Movimento de luta pela terra. Exato. Fiz Ó, parte dessa Calango aqui. agremiação aí por muito tempo. Olha, eu quero dar um recado aí, você que está assistindo o CNH Podcast. Se inscreva aí no canal, bote no sininho, tá? Se inscreva aí no canal, alerte o sininho para você participar aqui do nosso chat, da nossa interação aqui. Calango falou aqui que esse é de luta, nosso vereador Cláudio Magalhães, um dos mais atuantes e necessário às câmaras legislativas da Bahia. Cláudio, é o seguinte, como é que... Agora a gente fala mais um pouco sobre... A gente vai entrar na questão da... Ah, não, eu quero saber da agenda do Abril Indígena. Eu já ia entrar nessa agenda. É isso aí, né? Vamos, Você tá com branco, você é vamos o que é o Covid, primeiro é? dizer desse Não, momento. não, é a viagem do final de semana. Falar um pouquinho desse momento político, né? Que isso. Esse retorno do nosso presidente Lula, que atendendo aí as pautas reivindicatórias do movimento indígena, cria o Ministério dos Povos Originários. Mesmo sem orçamento, minha amiga Sônia Guajajara, vamos fazer essa luta aí. Dia 24, estamos aí, para botar um dinheiro. Né? Não adianta o Ministério se não tiver recursos, né, Sim. para atender de imediato, principalmente os povos da Amazônia, os povos Yanomami, que está passando por uma grande calamidade, né? Destruição de praticamente grande parte do seu território, contaminado com mercúrio, sem as matas, os rios, sem poder dar fonte de alimentos, que sempre foi a segurança alimentar deles. E agora vai precisar, né, de uma força-tarefa aí para que a gente possa minimizar, né, e conter. Mas a gente vem nas duas sequências, né? Já 2 meses seguidos que o desmatamento da Amazônia tem crescido. Isso mostra que esses bolsonaristas não saíram de lá ainda. Uhum. Então, eu acho que houve uma mediação, né? Porque, do mesmo forma que foi um ato criminoso, invadir o Senado, a Câmara e o STF, né? Invadir o território indígena é um ato criminoso. Criminoso também. Aqueles que estavam lá deviam ter sido também conduzidos, né, num processo de averiguação, principalmente daqueles que estão financiando esse Essa garimpo. ocupação, né? Essa Ocupação ocupação invasão. desordenada para a criação de gado. E aí a gente sabe, né, que os grandes latifúndios, né, e os grandes empresários, né, do minério Sim. precisa ser atingidos, né, porque senão eles vão continuar fazendo dessa prática uma coisa corriqueira, invasão do território indígena, destruição, né? E hoje é chamado o ouro de sangue, né? Então, Sim. o mundo todo, né, quer saber para onde foi parar essa grande gama de minério, né, Sim. recolhido aqui do Brasil, porque provavelmente está aí na Dior, está em algumas grandes indústrias internacionais que não podem mais financiar esse tipo de agressão. Então, já que pensam, né, nesse pacto global, chamando Lula para ser, de novo, né, aquele presidente com voz altiva, né, o desenvolvimento sustentável, tem que dar as condições necessárias para que os povos que protegem principalmente a Mata Atlântica e a Mata Amazônica, né, sejam recompensados por isso. Então, fica esse chamamento. Nós vamos lá levar essa pauta também, de 24 a 28. Estamos em Brasília. Sim. Grandes caravanas do povo indígena. Estamos pedindo aí a colaboração daqueles que se preocupam, né? Se sensibilizam com a luta do povo originário, que façam uma colaboraçãozinha de R$10,
R$ 20, né, para que essas caravanas possam chegar lá, porque isso acaba, né, alertando o povo brasileiro, né, a situação realmente de fragilidade que estão os povos primários, os povos originários do Brasil. Eu fiz essa pergunta aqui, eu quero mandar um abraço aí pro Cacique Ramon, que está acompanhando a gente aqui. Cacique Ramon Tupinambá. Muito obrigado, viu, Cacique, pela sua atenção aqui, sendo nosso telespectador. Cláudio, eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz a Cacique Valdelice. Você acha que o diálogo com o STF, através do Ministério dos Povos Originários, pode melhorar, inclusive sobre a questão do entendimento para colocar para andar o negócio do marco temporal, assim, julgar o andamento e tal? Eu tenho certeza, né? Certeza que o Supremo Tribunal Federal ele tem maioria hoje, né? Ele não tem unanimidade, porque 2 ou 3 ministros seguem orientação cega, né, dessa proposta genocida de Bolsonaro. Isso tem claro. Mas maioria nós temos. O problema de botar ou não o marco temporal é a pressão do Congresso Nacional, né, na instabilidade institucional, como eles fizeram até esse momento, né? Eu acho que o Supremo reagiu e reagiu forte, né? Primeiro, a dizer que nós somos uma democracia, e como democracia, o direito constitucional tem que ser garantido, o direito dos povos originários, no artigo 231, precisa ser garantido de imediato. Nós tínhamos, depois da Constituição de 88, 5 anos para resolver todas as áreas pendentes dos territórios indígenas, né? Isso foi se protelando, né, por conta daquilo que se chamava consenso nacional, e isso nos prejudicou, né? Eu faço essa crítica ao governo Lula, né, que saiu com 80% de aprovação no primeiro mandato, né, quase 80% no segundo mandato, e não comprou uma briga, né, uma condição de resolver um problema estrutural do Brasil. E demarcar a terra indígena, eu acho que era uma oportunidade, né? Como fazer a reforma tributária, né? Que as grandes fortunas desse país paguem, né? Porque nós não aguentamos mais pagar a conta, né? Quem paga a conta é o pequeno, é o médio, né? É o assalariado, os servidores públicos, entendeu? E nós vemos aí, né, muito dinheiro, né, sendo transferido, né, internacionalmente hoje, né, com os commodities, agora mesmo aqueles que são acionistas do Banco do Brasil, da Petrobras, né? Aí você vê 80% dos acionistas da Petrobras são estrangeiros. Né? Na saída da calada da noite, Bolsonaro pagou 45 milhões de ativos, deixando bilhões de ativos. Para essa turma, dividendos, né? De dividendos para essa turma, no sacrifício, né? E no lombo da classe trabalhadora brasileira. Né? Aqueles que precisam da gasolina, do combustível para estar trabalhando todo dia, aqueles que precisam que diminua o valor da cesta básica, né? Para que ele possa se alimentar melhor. E é esses aí que hoje sustentam o país. Então, não dá para a gente menosprezar, né, essa posição nossa. Eu acho que precisa fazer esse esforço, né, e nós vamos chegar com força nesse abril indígena para dizer que a gente quer todas as terras indígenas demarcadas, que a gente quer uma possibilidade, né, de que esse governo, né, possa cumprir, né, não só formalmente aquilo que é preconizado pela Constituição, mas dá a condição, né, dos povos originários ser autônomos. Né? E para ter autonomia, nós precisamos primeiro, né, ter a segurança alimentar. Com certeza. Porque sem nem o básico a gente tem, imagine o resto. Então, esse momento agora é isso, né? A gente conclama todas
as lideranças, e aí quero o nome do cacique Ramon que não está nos ouvindo aí, né? Isso. Dizer que é uma hora de todos os caciques tupinambás se somarem aí Isso. para ir a Brasília, né? Reivindicar o direito legítimo, né? Já passado do tempo da demarcação do nosso território, porque é isso que não vai nos garantir, né? Para a gente e para as futuras gerações essa condição de manutenção da nossa cultura tão valorizada internacionalmente, mas tão desprezada nacionalmente. E aqui na nossa região é isso, né? Cada vez mais que a gente se mexe, se movimenta, o preconceito e o racismo aumenta e tenta nos invisibilizar, assim. Sim. Ao momento que a gente não está na luta, não está ocupando a cidade, não está paralisando o trânsito, ninguém toca na nossa situação. Assim, ninguém. E eu queria fazer um apelo, porque muitas vezes as entidades ambientalistas e as lideranças ambientais aqui da cidade cobram da gente posturas, como posição sobre o Porto Sul, posição sobre o desmatamento, a nova rodovia Ilhéus Itabuna, e a gente não vê a mesma reciprocidade deles, né? Nenhuma entidade até agora abriu a boca para dizer que é a favor da demarcação do território indígena. Então, muitas vezes a gente fica magoado com isso, né? Porque quando precisa, né, que os índios defendam, né? E aí tem aquela máxima do nosso parente indígena que diz que vocês acham que é muita terra para pouco índio, né? Mas eu digo que é pouco índio para defender o nosso planeta, né? É pouco índio para defender nossas matas, né? Nossos biomas ameaçados que estão aí, desde o Cerrado, né? Agora começou de novo, a grilagem no Cerrado, né? E as grandes grilagens que tem nesse país afora, né? Que dificulta, né? Até as terras que já estavam garantidas pela demarcação da proteção do Estado. Imagine. Eu fico imaginando aqui, Cláudio, por exemplo, um ambientalista que nega a causa indígena pode ser chamado de ambientalista? Não deveria. Não deveria. Não deveria. Não deveria. Não é? Cacique Ramon está aqui participando ativamente. Obrigado, viu, Cacique Ramon? Ele está aqui dizendo que é isso que você está falando, que o Estado sempre está aí colocando o pé na goela, né? Principalmente da comunidade indígena. O INEMA, como órgão do Estado da Bahia, tem sido procurado para dar outorgas de mineração criminosa, sem a devida escuta da comunidade. Aí ele diz mais à frente, não, né, nenhum projeto de fato que ajude a proteger as florestas ainda existentes, bem como a maior riqueza do nosso município protegida por nós, que é a única instância hidromineral de toda a costa brasileira. O município está perdendo praticamente toda a área verde, o que trará impactos irreversíveis para a própria sociedade ilhéense e municípios vizinhos. Precisamos que haja construção de projetos dentro da própria Câmara, junto com a sociedade, fazer plebiscito, enfim. Aí ele coloca justificativa, coloca aqui sugestões aqui. Então é isso. É isso, né? Mas a nossa participação, né, nesses debates, né? Eu e Ramon já participamos de diversos conselhos, né? E eu acho que a nossa experiência hoje por estar nesses espaços eu não digo nem de poder, né, mas de consulta do Estado, nos permitiu hoje que pudemos fazer uma leitura, né, disso, né, dessa gravidade que é a situação ambiental no nosso município, né, o crescimento desordenado. Agora mesmo estamos aí no debate da revisão do plano diretor da cidade, né, que devia ser participativo. Mas a gente não vê, né? Não vê uma discussão, um debate, uma boa pauta para vocês trazerem aqui. Traga alguém aí da Arcaides, né? Sim. Que é a empresa que foi contratada pelo município para fazer esse levantamento de como é que elas estão vendo, né? Porque isso vai se parar lá na Câmara, né? E meu amigo Ramon. Parente Ramon, né? Quando chega lá na Câmara é um... Querendo engolir o outro. É 1, 2, 3, no máximo 5, né? Sim. Com posições que também divergem, né? Porque lá na Câmara, né, apesar de ter uma pequena
oposição, né? Não ao governo. município, né? Sim, Oposição a algumas ideias, né? De avanço, né? Porque o prefeito é da base do governo, né? É a base que ajudou a eleger o nosso governador indígena Jerônimo Rodrigues, que tem se esforçado aí, né? Para fazer o atendimento das pautas mínimas, né? Do movimento social. Tem essas dicotomias, né? Do outro lado também está lá os grandes empresários da construção civil, né? As grandes mineradoras, os grandes latifundiários e donos de propriedades, entendeu? Que está nessa situação. Mas eu acho que a nossa luta é sempre a nossa luta, né? Eu acho que não podemos ficar esperando também que os outros façam por nós, né? A gente já fez até esse momento aqui e agora eu acho que a grande luta nossa, né, é convencer a nossa ministra Sônia Guajajara, a nossa presidente da FUNAI, Joênia Wapichana, e a nossa deputada federal, Célia Chacriabá, que é hora de demarcar o território dos primeiros povos originários da nossa região, que é os Tupinambá. Tem Então, audiência pública marcada, né? Parece esse mês tem eu convoquei uma audiência, na verdade, uma sessão especial, né? A audiência pública a gente já fez, a audiência pública nós já diagnosticamos o que é o imediato que o povo Tupinambá quer, que os caciques querem, é a demarcação do território. Então, a Câmara, como é que pode ajudar, né? A gente já aprovou 3 moções, né, de apoio à demarcação do território indígena. Vou fazer mais um requerimento, né, nessa semana, para que os vereadores, né, que assim também tenham esse entendimento, né, porque o nosso trabalho de delimitação e demarcação do território indígena foi um dos melhores trabalhos que a FUNAI já fez. Olha aí. Né? Não tem contestação nenhuma. Nunca teve, né? E a força política, né, dos grupos aqui da região tinham impactados na não assinatura da carta declaratória nossa, que é o próximo passo agora, entendeu? Então, a gente pode dizer, né, que hoje a gente está numa situação nesse campo, né? Porque não tem retrocesso. Né? Nós não vamos sumir dali. Né? Eles não vão conseguir exterminar com os tupinambás. Então, e a relação, né, nossa, na visão geral dos povos originários, nós temos o apoio do povo Pataxó, dá um abraço, Cacique Aruan, tá? FINPAT, Federação dos Povos Indígenas Tupinambá e Pataxó, o nosso coordenador do Mupoíba, Agnaldo Pataxó, hoje coordena o Movimento Unificado dos Povos e Organizações Indígenas da Bahia. Nós somos pauta estadual, como também somos pauta nacional. Temos agora na superintendência, e aí mandar um abraço para a nossa secretária Ângela, na superintendência para os povos originários, a advogada, uma das primeiras advogadas indígenas, Patrícia Pataxó, está assumindo esse cargo com muita responsabilidade. E dizer que, né, dentro do nosso campo, né, dos 11 caciques, ou 13, que estão hoje na luta direta pela demarcação do território, é unânime, né? Que esse momento é o momento mais propício para que a gente faça a carta declaratória. Junte tudo isso, né? Eu pedi ao deputado Fabrício Falcão, ele atendeu, fez o requerimento, vai fazer uma sessão especial também, ou uma audiência pública na Câmara Estadual, né? Nós temos lá deputados hoje daqui dessa região que precisa ser convencido que o processo nosso de demarcação é a saída política para que a gente possa, em seguida, né, fazer a desintrusão com pagamentos daqueles que têm
a comprovação de benfeitorias no território. Nós lutamos para isso também, né? Nunca falei isso, mas eu acho que está na hora de falar. Né? Eu fui um dos propositores que o recurso pago aqui seja em valor de mercado, né? Das benfeitorias que tem, para ter uma condição melhor, né? Daqueles que não são indígenas, né? De poder desentrosar do território, mas poder comprar uma outra propriedade circunvizinha para poder continuar morando aqui na região. A outra forma, né? De a gente se mobilizar, né? Com os organismos que sempre nos apoiaram, e quero também falar do CIMI, e Haroldo, e Alda, e que nos acompanharam, né, durante esse momento mais difícil, né, de reintegração de posse, de retomadas, de morte de parentes indígenas, né, que houve vários, né, assassinatos aqui não elucidados, né, que até hoje estão sem resposta, mas a gente acredita, né, que esse momento é um momento do povo tupinambá e que brevemente nós teremos aí essa notícia boa, né, que não é ruim, é boa, uma notícia boa para todos aqueles que acompanham a luta do povo indígena da Bahia e do Brasil. Aqui, Elkson Som mandou aqui pra gente, olá, tudo bem? Obrigado, Elkson aí. Elkson falou bem assim, ó, meus parabéns, vereador, pela fala. É o nosso radialista da rádio Pataxó, Boa. Deixa eu te falar, você trouxe grande aqui som, um abraço. Você trouxe aqui como é Maracá. que é o nome? Maracá? Alguns querem chamar de chucalho, mas Explica aqui é Maracá. aí. Maracá é o... Como eu diria? Como a flauta é? Instrumento, sim. Instrumento. Sim. De ritmar, né? Sim. De... Marca passo. Seria uma marcação de para passo. o nosso Poranci, a gente, Sim. e para o toré dos povos Pataxó. Ele tem essa simbologia, né? Sim. Ele tem essa força, né, de passar uma mensagem de resistência na sua sonoridade, né? E está mais próximo, né, daqueles que acreditam na sua ancestralidade, trazer para próximo esses seres iluminados que passaram aqui pela essa terra. Entendi. Então, quando a gente balança o maracá, né, todos eles se aproximam para nos proteger, nos dar alento, Entendi. construir, né, sabedorias, né, porque a gente vai pensando também nos mais velhos para poder tomar certas atitudes e caminhar, né, e estar sempre perto, né, sempre próximo, de vez em quando para saudar, para dar um aplauso, a gente usa o maracá também. Então, essa energia, né, que traz o maracá, traz também as lanças dos guerreiros, né, traz a borduna. Sim. E eu acho que a gente precisa, né, para celebrar a demarcação do território tupinambá, trazer também as nossas instrumentos de sopro. Sim. Brevemente vamos montar lá um grupo de curumins para voltar a tocar. Bom. Para fazer a comemoração da conquista do território. Tem uma banda aqui. Elkson Som falou aqui que é Caramuru FM. Caramuru FM. Boa noite para vocês, um prazer. Idem, Elkson. Aqui a Ana Paula falou bem assim, Enepituna Cheirum. Enepituna Cheirum. Boa noite, companheiro. Aqui Marlúcia Pascoal deve ser sua parente, né? Minha mãe.
A mamãe aqui, ó. Boa noite, mamãe. Mamãe de Thiago Pascoal. Boa noite, obrigado, viu? Pela moral aí que você tá dando pra gente. Acho que eles usam esse instrumento também quando estão dançando. Averaldo, Poraci. É o Poraci. Averaldo Rosário falou, o maracá é para dar força aos povos originários. Olha aí. Obrigado, Averaldo, pela participação aí. Jaborandi Índios Online. Jaborandi estava aqui, teve que dar uma saída. É importante a celeridade no processo de demarcação da terra indígena Tupinambá de Olivença, com a publicação da carta declaratória no Diário Oficial. É isso. Vamos na luta, utilizando tudo que for necessário, né? Então é isso, né? Dia Espaço 22 sai os guerreiros e guerreiras, junto com os caciques aqui para Brasília, nosso povo. Aí tinha um número de um Pix, se você puder botar aí. Bota o número do Pix. Ele vai- Foi dado aí Deixa eu te falar. pela nossa liderança. pra Então a poder- agenda é dia 22, o pessoal sai, vai Mas pra aqui, lá. Léo, a sessão... A sessão é quando? A sessão é dia 20. A sessão é dia A sessão 20. dia 20 antes. A sessão Especial. especial, dia 20, com a participação de algumas autoridades. Sim. A gente queria também ouvir, né, principalmente o gestor municipal, Sim. sobre algumas reivindicações que o povo indígena vem fazendo ao longo do tempo. Tem uma solicitação da construção de 2 creches, né, que Uhum. também foi termo de um TAC, termo de ajuste de conduta com o Ministério Público, Uhum. que a gente precisa, né, efetivar, né, efetivar. Eu estou dizendo que a gente não pode mais, né, protelar essa questão das condições dos povos originários aqui no nosso município Uhum. e na nossa Bahia, né? O governador tem agora essa proximidade com a pauta, né? Uhum. Vamos também cobrar deles a efetivação, né? Esse mês agora, né? Devia apresentar aí uma pauta de leva de coisas para a comunidade. Aqui no município de Ilhéus a gente tem como fazer isso, né? Talvez criar uma coordenação para a educação indígena municipal, Uhum. né? Ou uma superintendência, né? Que trate das questões dos povos originários. Uhum. Já é passado o tempo disso, né? Já que a gente não tem força, talvez, para ter uma secretaria, mas o que a gente pode cobrar, né? Aqui do Poder Executivo é isso. A gente precisa, primeiro, né? Fazer respeitar o capítulo 20 da Lei Orgânica do Município, o artigo 282, né, que Sim. tem 10 artigos lá, que foi proposto, né, na época da reforma da Lei Orgânica pela vereadora Marlúcia Paixão, Sim. vereadora ao qual eu tenho muita estima, do meu partido, do PCdoB, que deu a condição, né, de que aqui no município de Ilhéus a gente não pode ser discriminado, Uhum. né, Uhum. porque a lei orgânica proíbe. Então, minha participação na Câmara de Vereadores não é uma coisa assim abrupta, Sim, né? sim, É respaldada no respeito sim. à Lei maior a do Constituição, município, sim. a lei estadual e a lei orgânica Pois do é. município, Uhum. Sim. para ter esse respeito aos povos originários. Uhum. Então já não era tempo de ter uma representatividade Sim, indígena, sim, sim. né? Gostaria que tivesse mais, Mas, né? Sim. O espaço do parlamento é uma coisa que a gente precisa ao tempo todo ir compreendendo, né? Eu estou vereador há dois anos, né? As dificuldades são imensas. A expectativa do povo, né, com minha eleição também eram muito altas, né? Uhum. A gente acaba ficando devendo, né? Porque não tem condições de algumas coisas no parlamento se resolver, a não ser tentar efetivar as leis. Aí quero Uhum. dizer que foi muito grato aí com essa parceria com a vereadora Enilda para a criação da profissão de professor indígena. Infantil A escola para as também, creches, né? Parece né? Já é uma realidade, já foi aprovada. Uhum. Então isso precisa nesse primeiro concurso aí também, né? Já destinar vagas Sim. para a efetivação desses profissionais, porque ele garante seguridade, direitos, né?
a continuidade do trabalho, né? Um salário digno, Aham. e é disso que a gente precisa, né? E a luta, né? Que façam em âmbito geral, né? Para que a comunidade tenha melhores estradas, tenha uma saúde mais presente, né? Que muitas vezes bota essa responsabilidade toda no governo federal. Ah, não, os índios é com o governo federal, mas nós somos munícipes, né? Nós moramos dentro do município de Ilhéus. E lá não mora hoje só índios, né? Tem não Moram índio índios também. e não índios Sim. que merecem toda a atenção do município, já que a gente é sempre relegado a segundo plano. Mas é isso, né? Buscar aí uma possibilidade, né? De que o município possa, né? Sei lá, assinar um convênio, um contrato para a construção dessas creches, né? Ainda esse mês, e sinalizar aí para que a gente possa ter melhorias, né? Principalmente nessa área do atendimento aos pequenos agricultores e aos indígenas que fazem agricultura familiar, porque essas estradas precisam realmente de um ajuste, né? Uma melhora, e o tráfego do transporte possa também atender as comunidades mais distantes aqui do nosso município. Era isso que eu ia Não falar, só porque indígena, independente da demarcação do território, enquanto não se demarca o território, o povo está vivendo, né, na localidade. Sim. As condições imediatas precisam ser atendidas, né? Saúde, educação, a questão básica do transporte. Como é que vai ter exato. acesso às outras coisas se não tiver o E eu quero transporte? dizer uma coisa, que nós estamos indo na contramão da história pela resistência que nós estamos, né? Uhum. Todos os distritos, a partir da informação de Nasal, diminuíram sua população com Olha essas aí. dificuldades pós-pandemia, né? O pessoal veio para o Sim. centro da cidade porque tinha mais facilidade de médico, dos filhos estudarem. Uhum. E lá na nossa comunidade é a única que cresceu eleitoralmente, né? Nós Olha aí. saímos de 3.800 eleitores para quase 4.500, né? Olha E vamos aí, aumentar sim. mais, né? Olha aí, Porque tá vendo? quem não é visto não é lembrado. Então, se a Exatamente. gente não consegue mobilizar aí, e aí pedir, né? Principalmente ao pessoal que está residindo em Olivença, né? Tem muitos professores universitários, pessoas que se interessam, pessoas que estão chegando para residir em Olivença, que transfira seu título para lá, porque é isso que fortalece A o nosso comunidade local, né? Sim. A comunidade local. E, infelizmente, hoje aqui a conta é feita pelo coeficiente eleitoral, né? Então, se a gente não tem essa noção, né, de que precisamos também, né, estar inserido no processo de debate das comunidades, mas também no fortalecimento dessa condição. Eu queria mandar um abraço para Cacique Valdenilson, que eu preciso ir lá conversar com ele, porque eu acho que é importante a gente ter uma sessão eleitoral lá no Aquipe de Baixo. Sim. A gente ali perde muito eleitores para o município De Una. de Tiago aqui, de Una, porque lá atravessou a ponte, Atravessou a ponte, tá aí um, né? atravessou a ponte, mas melhor do que isso, tem escola Sim. e tem urna eleitoral, que verdade. é Lençóis, Lençóis. ali em Lençóis, Tem entendeu? urna eleitoral, Então, verdade. acho que se a gente conseguisse botar aí uma urna eleitoral no Aquipe de Baixo, que é divisa com o município de Una, né? A gente poderia aí trazer de volta todos os nossos eleitores. Verdade, verdade. Dar um abraço no meu cacique Renildo, Isso. cacique aí daquela região do Mamão, Maruim. E na democracia, assim, densidade eleitoral importa geograficamente. Geograficamente, Exatamente. Aqui, ó. Tem mais comentário aí? Javorandi aqui falou, é importante. O futuro indígena é hoje. Não há democracia sem demarcação das terras indígenas. Esse é o mote da campanha nossa, né? Do acampamento Terra Livre. Acampamento que vai aí. Estamos fazendo uma previsão de 20 mil indígenas em Brasília, de todas as etnias do Brasil, com representatividade. E a luta para que o presidente Lula assine essa a carta. todas as terras indígenas, que já está Tudo pronto, né? nesse ponto pronto para que o presidente assine. Ele tem compromisso com a comunidade indígena, ele tem essa vivência, né? E foi por isso que ele criou o Ministério dos Povos Originários,
que trouxe a representatividade feminina no geral, mas especificamente para a comunidade indígena, do povo, dos diversos povos. Sônia é merecedora aí dessa força política agora, né? Para fazer esse enfrentamento de representante dos povos originários. Leia o comentário da mamãe. Ah, é? Dê a moral, mamãe. Vou dar uma moral aqui, a mamãe. Olha, ela diz o seguinte, viu, Cláudio? Se morasse em seu município, votaria em você. Senti firmeza. Parabéns, vereador. Diga a ela que eu vou pedir para transferir o título pra cá. Se ela não for candidata lá, né? Eu sei que ela gosta de política também. Cláudio, é isso. Já tem pré-campanha, né? Não é, rapaz? Já tá na campanha, Tá bom, realmente. tá bom. Vai querer que a gente transfira o título para lá. Vai ser disputa de transferência. Ô, Cláudio, só tem uma curiosidade, assim. Dentro do ambiente da Câmara, você falaria assim, quantos, assim, você faz essas moções, acho que são aprovadas por unanimidade, não tem objeção, mas realmente ali, quem é que, assim, não é que para você citar nomes, mas assim, percentual, qual seria o percentual que seria sensível à causa da demarcação do Tupinambá? Eu tenho, né, Assim, pela sua observação. nesse rebuliço, né, da disputa antecipada, né, que estão antecipando a disputa eleitoral, que não é muito bom, e trazendo para dentro da Câmara esse debate. Eu tenho visto lá, né, e queria dizer que conto, né, com um grupo de vereadores que têm familiaridade com a causa indígena. Muitos deles foram votados lá em Olivença, né? Então têm familiaridade. Alguns até têm filho. Alguns não, né? Eu conheço um. Mas assim... E tem que ter parente também, né? E no geral, né? O grande problema é a ideia, né? Porque uma pessoa que vota em ACM Neto, que votou nessa eleição em Bolsonaro, né? Me preocupa do ponto de vista da articulação política. Sim. Não que eu não faça um esforço, né, de, nessa questão, pela demarcação do território, dizer que claramente a eles que o melhor caminho é a demarcação, né? Mas Bolsonaro disse que não ia demarcar 1 centímetro de terra indígena, né? Sim. Esse rebuliço do enfrentamento, né, pela não demarcação surgiu no núcleo, né, aqui de Ilhéus, né, que depois migrou com mais força para Buararema, né, mas tem aqui pessoas já na rede social insuflando, né, de novo essa política de ódio, né, contra uma posição, né, que não me cabe, né, mas Discussão, né? discussão. Eu quero o seguinte: apoia ou não apoia? Vai ajudar ou não vai ajudar? Entendeu? Para a gente acabar também, muitas vezes, tirando essa nuvem de cortina de fumaça, né? Porque eles fazem isso, acham que todos iguais, né? E na época da eleição, né, mesmo sendo contrário à demarcação de terra, vai para lá pedir voto para os povos originários, como eles sempre fizeram, né? Como eles sempre fizeram. Isso não é novidade. A novidade agora é que a política de Bolsonaro é contrária à demarcação de terra. Então, quem apoia, né, esse cidadão, provavelmente está dando um recado para, no geral, que é contra a demarcação do território indígena. Exato. E aqui na nossa região, eu fico, vamos dizer assim, receoso, né, nesse ponto. E em alguns momentos eu preciso também externar esse descontentamento e mostrar, né, o quanto essas pessoas estão erradas, né? Porque eles são representantes, né? E estão representando quem? A população de Ilhéus, porque a população de Ilhéus é todo mundo, é os indígenas também, entendeu? Né?
representando segmentos da população de Ilhéus, né? Que são latifundiários, que acham que as terras indígenas precisam, entendeu? Que tem pouco índio e tal, que índio é preguiçoso, entendeu? Uhum. Sei. Porque muitos deles, de alguma forma, né, fortalece esse campo, né? Uhum. E aí eu tenho que fazer o embate, né? Sim. Claro que com todo o cuidado que requer o parlamento, né? Mas de vez em quando eu tenho que fazer um discurso mais duro, né? Um Sim. discurso mais ofensivo do ponto de vista da defesa dos interesses do povo do Pinambá, Sei. né? Uhum. Porque Uma defesa mais enfática. ali tem pessoas que os pais tiveram propriedades, né, Sim. Sim. em Olivença, né? Entendi. E que foram retomados pelos índios. Uhum. Sim. Né? Uhum. Aí pode questionar se Entra foi em legítimo ou conflito. ilegitimamente. Né? Eu acho que foi legítimo, porque nós éramos os primeiros. Né? Sim. Mas está sendo questionado na justiça, Tem a integração litígio. de posse, entendeu? Esbulho possessório, criminalização das lideranças por Uhum. conta disso. Então eu tenho que ficar em defesa. Né? E, inclusive, né, dia 14 agora, tem o julgamento do assassino de Pinduca. Pinduca, que era, Sim. Sim. que era nosso A gente? agente de saúde indígena da região ali do Santana, Santaninha, Serra das Trempes, foi emboscado. Não mataram toda a família dele, porque a esposa dele, ao ser alvejada pelo primeiro tiro, caiu por cima da criança, Olha. do filho, e o Se menino fingiu ficou de- um pouco sufocado, nem chorou, não fez barulho nenhum. Eles acharam que Tavam ela mortos. estava morta, terminaram de matar não, né? Deram outros tiros em Tiro de- Pinduca Executado. e evadiram. E agora, dia 14, né? Tá aí o cacique Sival, Sussuarana e algumas lideranças lá dos Tupinambás, né? Vem prestar esclarecimento à justiça e tomara que a justiça faça justiça pelos Tupinambás. Pois é. Porque da mesma forma, né, que conduziram aqui um processo, né, que condenou, né, 2 caciques nossos em primeira instância, mas estamos recorrendo, porque os caciques não estavam nem no local do crime, Uhum. nem foram identificados como mandante, Sim. mas foram responsabilizados Exato. pela justiça. Oxi. Entendi. Num processo de total discriminação, né? Uhum. Que a condição de índio foi que Que os condenou. que os condenou. Pois é. Olha, temos aqui algumas informações importantes. Cacique Ramon, território indígena Tupinambá de Olivença, tem várias fases. Identificação, já tem identificação, reconhecimento. Já foi delimitado e julgado por unanimidade pelo STF em 2016. STJ em Aliás, 2016. STJ em 2016, além de todas as ações reconhecidas pelo STF. Já há 37% do território feito levantamento fundiário, todos os trâmites acompanhados com a Associação dos Pequenos Produtores Indígenas, Juiz Federal Lincoln, FUNAI, INCRA, MPF, AGU, enfim. Diz que o processo está todo pronto. Nosso processo está pronto, né? Seria até uma injustiça a gente não ser contemplado agora nessa primeira fase da demarcação dos territórios indígenas, né? Mas a gente precisa dessa força, né? Mais aí de Tupã, para que a gente volte dia 28 com essa boa notícia aí para todos. Aqui, ó, todos os trâmites acompanhados pelas... Esse aí você já falou aqui? Já falei. Tá. A Veraldo Rosário falou, tamo junto, vereador. Aí falou, a terra é nossa. Ana Paula ratificou aqui a demarcação já. Jaborandir falou, lembrando que hoje bate 100 dias do governo Lula, onde foi acordado junto ao MPI e à FUNAI, queria publicar a carta declaratória dos territórios indígenas Tupinambá de Olivença, do sul da Bahia, Barra Velha e Tumbalala. Tumbalalá. Cacique Ramon falou, quando estamos com preguiça, fazemos farinha, pescamos artesanalmente
extraímos a piaçaba ou piaçaba? Pensava. Pensava. Piaçaba nativa. Produzimos alimentos como raízes, legumes variados, hortaliças. Além disso, é a melhor farinha que tem, né? Aqui na região. E Jabonandi falou que queria agradecer a doutora Letícia do CIMI pela lembrança. Pois é, Cláudio. Rapaz, Mais ótimo uma bate-papo, vez, viu? Mais uma vez, vez. agradecer aí a presença do vereador e da liderança indígena, Cláudio Magalhães, né? Sim, exatamente, Cláudio. Queria agradecer aí mais uma vez você ter vindo aqui. Podcast bombástico. A gente já falou em bombástico aqui, o bombástico. Eu queria fazer O bombástico falou uns aqui. agradecimentos, né? Que muitas vezes Sim. a gente acaba esquecendo. Na campanha, eu tive o prazer de conhecer uma pessoa, Margot Dalla. Ela hoje mora na Holanda e nesse novo pessoal da influência digital, né? Sim. Ela faz alguns... Jornalista Margot Dalla. Ela faz alguns videozinhos, alguns comentários. E na campanha ela estava lá em Olivença aí, fez uma live comigo, me ajudou em alguns toques da questão mais dessa questão da mídia, né? Sim. Que a gente não tem muito domínio. Uma outra pessoa Anapuaca. Deixa eu ver se eu falei o nome dele correto. Ele é da Rádio Iandê, Rio de Janeiro, dos Tupinambás lá do Rio. E sempre que ele podia, ele fazia esse link, né, para mim botar aí a par das discussões mais gerais da luta do povo indígena. Anapuaca. Sim. Pois Rádio Iandê. Beleza. Dá um abraço a ele aí. Ele disse que hoje não podia estar me assistindo, mas que eu ia ver depois. Qual foi o recado bombástico aí? Edson Alves, conhecido como... Não, eu não vou falar não. Você que Edson de Oxóssi. Você que largou. Falou que é para mudar o título da sua mamãe. Aí, ó, tá vendo o que ele quer? Cláudio, mais alguma consideração aí? Quer mandar um recado? Pode olhar ali para aquela câmera ali, ó. Essa aqui, ó. Isso aí? Você fecha aí Queria, de novo, né, pedir a solidariedade aí de todos, essa contribuição aí para o povo tupinambá e participar do acampamento Terra Livre em Brasília é muito importante nesse momento agora de retorno às normalidades da democracia, desse enfrentamento, né, que fizemos. Não só os índios Yanomami sofreram perseguições, sofreram com essa situação. Claro que a deles foi muito grave do ponto de vista da sobrevivência, né? Da condição humana e a relação desumana que o presidente genocida o impôs, está provado isso aí. Mas a gente queria dizer que todos os territórios indígenas foram ameaçados. Né? Aqueles que tiveram, né, uma redução brusca dos investimentos, e eu não digo nem investimentos, mas da manutenção do trabalho da FUNAI, né, foram proibidos, né, de exercer seu trabalho para proteção das comunidades indígenas, e isso, né, criou uma situação muito delicada para os povos indígenas. Né? Nós tivemos casos de suicídios, nós tivemos pessoas com depressão, esse distanciamento, né, hoje das possibilidades, né, de pelo menos a manutenção de uma refeição diária, porque nós vivemos da produção pouca que era vendida para comprar alimentos outros para dar o sustento à família. E isso ficamos impossibilitados de fazer nesse período. Então, essa campanha que o governador Jerônimo tem feito aí, né, para que nenhum baiano, né, passe um dia sem poder fazer uma alimentação, eu acho que é grandiosa e que todos nós, né,
devemos contribuir, né? Um pouco, com muito, com a solidariedade, mas principalmente, né, olhando para esses mais fragilizados, que são o homem do campo, né, aquele que está lá na ponta hoje, aqui no nosso município, sofrendo aí com as chuvas, sofrendo com a falta de uma estrada razoável e principalmente do transporte público aqui da nossa cidade. Então, estou indo amanhã, né, para uma atividade em Itabuna, onde o vice-prefeito, o vice-governador, representando Jerônimo, vai vir para fazer o lançamento da campanha aqui e cobrar, né, rapidamente aí que as comunidades e os povos originários sejam assistidos. Então é isso. Agradecer aqui mais uma vez a oportunidade aqui a Tiago Pascoal, a Francisco Chicó, por estar oportunizando nesse mês de abril minha vinda aqui falar um pouco sobre a luta do povo tupinambá. É isso aqui. Eu quero, antes de encerrar aí, antes de você encerrar aí, eu quero dizer que essa é mais uma colaboração nossa para o Abril Indígena. Quero mandar um abraço aqui para o Nailton Cerqueira, que é o gazo cabeleireiro lá do Nossa Senhora da Vitória. Inclusive, Cláudio, não é só a questão das estradas, não, mas tem algumas ruas ali no Nossa Senhora da Vitória que precisam de umas questões de recolocação de manilha e tal. Uhum. É importante o poder público estar observando isso aí. Marlúcia aqui, ó. Aí a mamãe falou, gostou. Ó. Gostei, boa noite, parabéns a todos. Filho, mamãe te ama. Muito sucesso e abraço. Então, gente, até a próxima segunda-feira, que a gente vai receber aqui o Cacique Sival Sussuarana e Edna Tupinambá. E você pode encerrar aí. Até a próxima. É isso, é isso. A gente queria agradecer a sua presença, todos vocês que estiveram aqui conosco, agradecer a presença de Cláudio Magalhães, dizer que na próxima semana, como o Chico já falou, nós teremos aqui a presença do Cacique Sival Sussuarana e da grande liderança Edna, sua esposa, tá certo? Um grande abraço, tamo junto. Até a próxima.